Ah, seja bem-vinda, seja bem-vindo a este ambiente do Centro Espírita Vovô Nestor. Eu sou o Clóvis Lima e esta noite vamos fazer mais algumas reflexões dos ensinos de Jesus contidos em seu Evangelho de amor e sabedoria, à luz da doutrina espírita. Vamos rogar ao nosso Mestre Jesus que nos ampare, nos abençoe, nos inspire e nos dê a sua paz. O assunto de hoje tem o título de Caridade Material e Caridade Moral. Ele está no capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu confesso que fiquei assim com um certo remorso por ler as instruções dos Espíritos, porque Allan Kardec coloca as instruções de 5 Espíritos, todos eles falando sobre caridade. E eu fiquei assim, meu Deus, quanto eu tenho que avançar ainda nesse terreno. E eu vejo tantos exemplos belíssimos. Mas vamos fazer essas reflexões. As instruções dos espíritos que Allan Kardec coloca são dos espíritos Irmã Rosária, um espírito protetor, Adolfo, bispo de Argel, São Vicente de Paulo, muito famoso no campo da caridade, e o espírito que se denomina Carita, que nós vamos falar dele, na verdade, quando fizermos a nossa vibração. Aí vamos fazer a prece. Esse tema, caridade material e caridade moral, já se encontra na Revista Espírita, que Allan Kardec fala da caridade beneficente e caridade benevolente. Está na Revista Espírita de dezembro de 1868. Allan Kardec faz um estudo sobre isso aí. E caridade beneficente é aquela que dá alguma coisa, esmola, mantimentos, roupas, dinheiro e outras coisas. Caridade material. A caridade material. E a caridade benevolente é a própria essência da caridade, que aqui está com o nome de caridade moral. Caridade moral. E os espíritos falam da caridade moral e da caridade material. Vamos começar com a Irmã Rosária. A Irmã Rosária tem instruções falando sobre a caridade e ela depois vai falar sobre, mais propriamente, da caridade moral, o que é para ela a caridade moral. E no início ela diz que a caridade, quer dizer, é o dever, aquele dever que todos devemos ter para com o próximo, que é fazer o bem aos outros como desejamos que nos seja feito. É a regra áurea. E a Irmã Rosária vai dizer que toda religião e toda moral estão contidas nesse preceito. Na verdade, 2 preceitos que ela coloca: o amai-vos uns aos outros e o amor ao próximo como a si mesmo, que é a regra áurea, que é o fazer o bem aos outros, praticar o bem a outrem como desejamos que nos seja praticado, como desejamos que nos seja feito. E ela vai dizer que se esse preceito, basta ver esse preceito, fazer aos outros, fazer o bem aos outros como desejamos que os outros nos façam, se esse preceito fosse seguido, fosse observado, fosse praticado por todas as pessoas no mundo, não haveria mais ódio, nem rancor,
nem desejos de vingança. Não haveria mais isso. Mas nós vamos atingir esse estágio. Nós vamos atingir. E diz mais que não haveria miséria no mundo. Aí entra a caridade material. Não haveria miséria. Não haveria fome. Ninguém mais morreria de fome e de frio, como acontece hoje. Frio, estamos numa época de frio. Ninguém mais morreria. Por quê? Porque temos a maioria de nós aqui, por exemplo, nesse ambiente do vovô Nestor. Você que está aí, eu estou aqui, nesse ambiente. A maioria de nós tem mais do que o necessário para viver. Mais do que o necessário. Imagine os ricos têm muito mais do que o necessário, enquanto que outros estão morrendo de fome, morrendo de frio, não tem um lugar para morar, não tem uma roupa para vestir, morrendo. Então, se esse preceito fosse atendido, fosse praticado, não haveria mais isso. É isso que ela diz. E o que ela fala da caridade moral? A caridade moral é aquela que todos podem praticar, embora seja mais difícil. Por que ela diz que é aquela que todos podem praticar? Porque a caridade beneficente, aquela que dá alguma coisa, por exemplo, o necessitado, aquele que necessita, não tem o necessário para viver. O que ele vai dar? Não vai dar nada. Mas ele pode fazer a caridade moral. Então ela está ao alcance de todos. E a irmã Rosária vai dar alguns exemplos do que é praticar a caridade moral nos exemplos que ela dá. Então, por exemplo, coisa que a gente esquece às vezes, né? O calar. Quando o outro mais tolo do que você fala. Então, o calar, deixar ele falar, isso é caridade moral. Ser surdo, aquela palavra zombeteira de pessoas habituadas a serem zombeteiras, você calar também, ser surdo, é como se você não ouvisse. Ela fala que isso aí é caridade moral, é caridade moral. Enfim, não dar atenção ao mau proceder dos outros. Relevar o mau proceder dos outros. Isso é caridade moral. E ela vai nos trazer uma advertência aqui, que é a seguinte: nunca repila um desfavorecido da sorte, um desgraçado, ela chama de desgraçado, um desfavorecido, um miserável, uma pessoa que muito necessitada. Nunca repila uma criatura dessas. Por quê? Ela vai dizer. Porque você pode estar repelindo, você pode repelir alguém que foi pessoa próxima a você no passado. Pode ter sido um pai, ou uma mãe, ou esposo, ou marido, ou esposa. Pode ter sido um irmão, uma irmã, uma filha, um filho. Então, alguém próximo, alguém que foi com você, fez com você uma família no passado. Então, ela diz, nunca repila que você pode estar repelindo alguém que foi caro no passado. E ela até dá exemplo disso, porque com ela mesma aconteceu que ela recebeu no mundo espiritual, quando ela chegou no mundo espiritual, quantos agradecimentos que ela recebeu de pessoas que ela fez o bem, pessoas que foram atendidas por ela. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso no próximo espírito aqui. Um espírito, ele se denomina de um espírito protetor. E ele faz uma reflexão que é a seguinte: muita gente fala para ele, olha, como eu posso praticar, fazer a caridade se eu não tenho nem o necessário para viver?
Eu disse, meu amigo, você pode fazer sim a caridade, é a caridade moral. Você pode fazer. A caridade pode ser feita de 1000 modos diferentes. A caridade pode ser feita por pensamentos, por palavras, por ações, por pensamentos. E ele dá um exemplo. Quando você ora, por exemplo, você ora por alguém que, um necessitado desse, um desfavorecido da sorte, que morreu na miséria, morreu na fome, morreu de frio, você pode orar por ele. Já que você não tem nada, ore por ele. É a caridade moral, caridade através de pensamentos, de palavras. Quando você oferta palavras de conforto, de bom ânimo, de esperança para alguém que necessita, porque há muita miséria moral no mundo também. Muita miséria moral. Muitas pessoas sofrendo rudes provações. E ela vai falar de uma dessas pessoas, que são as crianças abandonadas, as crianças viciadas. Aí tem que ter muito tato para conversar com essa criança, para você fazer a sua parte. Quando você faz isso, com certeza você é ajudado pela espiritualidade. A espiritualidade está ali presente, porque aquela criança viciada, se ela continuar nesse mundo do vício, ela vai ser no futuro, que pessoa ela vai ser no futuro? Que pessoa? Cometendo crimes e mais crimes. Então, se você conseguir plantar uma sementinha nessa criança, nossa, que coisa! É grande ganho. Ela fala isso. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! E caridade também por ações. Por ações. Eu me lembro, uma amiga minha, tem uma amiga, aliás, duas amigas, primeiro essa. Uma vez ela contando, no culto do Evangelho, ela contando que ela sempre faz o seguinte, faz uma marmitinha depois do almoço, ela almoça e tudo, faz uma quentinha e sai para a rua para ofertar para alguém que está com fome. E ela faz muito isso, ela teve uma experiência muito assim, emocionante, até chorou, porque a pessoa disse assim, meu Deus, foi Deus que mandou a senhora aqui, foi Deus que mandou a senhora. Então olha que coisa maravilhosa. Quem dera fazer uma coisa como essa moça fez. Eu tenho outra amiga também, que aqui em Campinas, lá no centro da cidade, ela, com um grupo, oferta café, água, faz lanche, etc., para aqueles moradores de rua, aqueles que precisam. Então eles formam uma fila. Agora está proibido, não pode, né? Por causa da pandemia. Eles formam uma fila e vão lá e repetem. E eles dão até acabar tudo, acabar todo o alimento, e café, e suco, etc. Mas é uma maravilha, eu acho é uma atitude tão bonita. É isso que os Espíritos estão falando aqui. E há um relato de André Luiz no filme Nosso Lar, que é muito, muito interessante também, que vale a pena trazer aqui para as nossas reflexões, que é o seguinte: André Luiz estava querendo fazer alguma coisa, trabalhar. Então ele chega até Clarencio e Clarencio diz, já sei, verbalmente você diz que quer qualquer gênero de tarefa, mas eu sei que o que você quer mesmo é assumir o seu ofício de médico. Aí ele disse que não pode ser naquele momento, não pode. André Luiz acabava de sair de 8 anos no umbral e tinha malbaratado a sua profissão de médico e teve uma série de deslizes na vida, muitos excessos, bebedeira, etc. Então Clarencio fala tudo isso, né?
Mas eu tenho notícias boas para você, diz o Clarencio para André Luiz. Você possui todos esses deslizes, essas coisas negativas, mas há uma coisa positiva que está muito a seu favor. São as intercessões que você teve. Aí André Luiz, da minha mãe? Não só da sua mãe, mas de muitos. Por exemplo, eu peguei a sua nota, as anotações as anotações do André Luiz. Ele pegou lá no Ministério da Comunicação. E eu vi aqui que você fez o receituário para mais de 6.000 pessoas. Receituário gratuito para mais de 6 mil pessoas. É claro que a maioria das vezes que você fez isso, fez por troça, quer dizer, por brincadeira, por divertimento. Mas mesmo assim, valeram a pena. 15 dessas pessoas agradecem você até hoje. Fazem apelos aqui ao Ministério do Auxílio a seu favor. E aí tem a frase de Emmanuel, uma frase de Emmanuel que é belíssima, e eu gostaria que você gravasse essa frase. Ele diz o seguinte: o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Foi o que aconteceu com André Luiz. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. O bem que você praticar em qualquer lugar será seu advogado em toda parte. Por isso os Espíritos recomendam para que pratiquemos o bem. Pratiquemos a caridade. Não importa se seja a caridade, até por interesse, mas que se pratique a caridade. É isso que os Espíritos falam muito. E o outro Espírito que dá a sua instrução é Adolfo, Bispo de Argel. E ele fala que quando você pratica a caridade, cada um de nós que pratica, eu já falei isso aqui agora, você tem o apoio da espiritualidade. Você é um representante do alto. E ele diz representante da divindade. Olha, é porque exatamente isso. Porque Deus atua nas pessoas através das pessoas. É isso que acontece. Deus precisa das pessoas, entre aspas, das pessoas para atuar nas pessoas. É através das pessoas. É através das pessoas. É isso que nós compreendemos. Olha, vocês têm que compreender que vocês têm obrigações com esses irmãos. Eles são os nossos credores. E por fim ele diz assim: lembre-se de Jesus. Você lembra de Jesus? Lembre-se de Jesus, que disse o seguinte: quando você vestir um desses pequeninos, um desses desafortunados, quando você vestir, lembre-se, você está vestindo a mim. Quando você der de comer a esses famintos, lembre-se que você está dando de comer a mim. Jesus foi advogado desses desafortunados e ele é o exemplo, ele é o modelo que temos que seguir. Ai meu Deus, eu me esforço para que eu chegue a esse estágio, São Vicente de Paulo também dá a sua mensagem e ele vai falar que a caridade é a virtude fundamental sobre a qual repousa o edifício das virtudes terrenas. Palavra muito bonita, né? Muito bonita. E tem o espírito Cárita, que, segundo o Evangelho, foi martirizada em Roma. Nós não vamos falar de Cárita, nós vamos tentar falar a prece de Cáritas, orar, fazer a prece de Cáritas. E por isso eu vou convidar você agora
para as nossas reflexões. Nós vamos fazer uma viagem convidando todos a acompanharem essa viagem e rogando ao alto, a essa espiritualidade que nos envolva a todos. Senhor Jesus, Mestre, amigo das nossas vidas, aqui estamos outra vez, Senhor, para te rogar as bênçãos para todos nós. Todos nós somos necessitados. Existem os mais necessitados e os menos necessitados, mas todos nós somos necessitados, necessitados do teu amor, da tua misericórdia, das tuas bênçãos, do teu socorro para o corpo e para a alma. Envolve, Senhor, através de teus mensageiros, todos os governantes do mundo, Senhor, de todas as nações, para que eles possam ser inspirados a tomar as decisões corretas em benefício do povo. Rogamos, em particular, para os governantes do nosso país, presidente, governadores, prefeitos, todos eles. Rogamos as tuas bênçãos. Eles envergam responsabilidades pesadíssimas e é preciso que nessas horas, eles sejam apoiados. E nós te rogamos, Senhor, todos nós aqui, rogamos por todos aqueles que estão na linha de frente no combate a essa pandemia, aqueles que trabalham em hospitais. Rogamos por todos esses profissionais e outros profissionais que estão também dando o seu suor, a sua contribuição. Rogamos a todos eles, Senhor, aos nossos amigos, aos nossos parentes. Rogamos por aqueles que estão nos leitos de hospitais, Senhor, necessitando muito da intervenção, da tua intervenção amorosa. Aqueles que se encontram também nos leitos, na própria casa, nós rogamos por eles. Aqueles que estão encarcerados, presos em prisões públicas, privadas, aqueles que estão pela rua, Senhor, que acabamos de falar, que perambulam pela rua, que não tem uma casa, não tem onde morar, não tem o que vestir, não tem o que comer. As crianças abandonadas por elas, Senhor, abençoa todas elas. Abençoa a nossa família, abençoa o Centro Espírita Vovô Nestor e todos os seus trabalhadores. Abençoa cada um de nós, Senhor. Dai-nos força, coragem para vencer nas lutas do dia a dia. E o nosso querido Espírito Cárita, Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a tua bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra.
Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. Minha amiga, meu amigo, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Deus abençoe vocês e seus familiares e seus amigos, e tenhamos uma boa noite. Até a próxima!